Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo. Nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo e já temos aprendido muitas lições interessantes aqui. Hoje nós vamos falar do pentecostalismo como comprometidos com a palavra. É a nossa aula de número 8, comprometidos com a palavra. O texto áureo diz: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Está em Lucas 11:28. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, a natureza divina da Bíblia dá a ela total segurança e credibilidade. É isso que nós vamos aprender nesta lição. A leitura bíblica e classe está em 2 Timóteo 2, 14 a 19, 2 Pedro 1, 20 a 21. Eu quero ler 2 Pedro 1, 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar então, em relação aos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais, o contexto histórico, literário, para compreender melhor o texto sagrado. Então, o que eu quero destacar aqui nessa introdução, que embora nós busquemos a orientação do Espírito Santo para interpretar as Escrituras, como pentecostais, nós buscamos a direção do Espírito Santo para interpretar as Escrituras, isso não afasta a maneira como nós observamos as regras gramaticais, contexto histórico literário para compreender o texto sagrado. Ora, apesar de crermos, embora creiamos que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, ele é o autor da Bíblia, e nós pedimos direção e orientação para entender a Bíblia ao Espírito Santo, isso não exclui você saber ler corretamente o texto, interpretar pelo contexto histórico, literário, se é poesia, se é profecia. Nós vamos ver isso na lição de hoje. O pentecostalismo não exclui a necessidade de estudar a Bíblia de forma correta. A autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI, Martinho Lutero, Calvino, o conhecido sola scriptura. Você sabe o que significa sola escritura, né? Sola escritura significa somente as Escrituras. É a verdade, é o padrão da verdade para cada um de nós. Cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, Lutero, Zwinglio, entre outros. Você já me acompanha no canal Bom Dia na Graça, você sabe o que são os reformadores. O brado de sola escritura significa, olha, o sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Ok? Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e a revista Sentinela. Os Mormons têm o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós cremos em sola escritura. Só a Bíblia, só a Escritura é a regra de fé e prática cristã. Toda outra igreja
que coloca um livrinho de profecias, que coloca um livrinho de convênios apostólicos pastorais, coloque uma coleção de encíclicas para orientar a nossa fé, isso deve ser rejeitado. Somente a Escritura, somente a Bíblia, tudo mais deve derivar da Bíblia para que nós possamos crer, nós possamos acreditar firmemente como palavra de Deus. Muito bem? Deixa eu mostrar mais uma coisa a vocês aqui, ó. Nossos fundamentos pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. Você lembra do que é cessacionista, né? Cessacionista é aqueles que dizem que os dons cessaram, que somente a Bíblia e não existe mais dons espirituais, não existe, né? Eles dizem cessou tudo. Como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções. Os cessacionistas dizem que os pentecostais é um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença de um cânon aberto. Olha, vamos olhar essas duas coisas aqui, irmãos. Crenças, práticas baseadas nas emoções e o cânon aberto. Olha, existe muitas igrejas que se baseiam nessa questão de emoções, mas os verdadeiros pentecostais, eles não se baseiam apenas meramente em emoções, né? As nossas emoções não são regra de fé. As nossas experiências, elas não são base para as nossas crenças. As nossas crenças, a nossa fé vem da onde? Da palavra de Deus, né? Os dons espirituais, as profecias, os milagres, os ensinamentos, os mandamentos, o que nós temos que praticar vem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não vem das emoções, mas também o que é o cânon aberto. Existem igrejas em nossos dias que dizem que as profecias de determinado pastor têm tanta autoridade quanto a Bíblia. Isso é cânon aberto. Porque cânon, irmãos, cânon, a palavra cânon, significa o conjunto de livros da Bíblia. O conjunto de livros que forma a Bíblia é também chamado cânon. Por quê? Por que cânon, pastor? Deixa eu colocar aqui, ó. Cânon significa vara de medir. O cânon era uma vara com que se media, era como se fosse o metro hoje em dia, né? O metro, padrão de medida. Então o cânon são os livros da Bíblia, que é a nossa vara de medir, é o nosso metro, é o nosso padrão com o qual medimos todas as outras coisas. Mas alguns dizem que existe o cânon aberto. O que é o cânon aberto? Está aberto para receber mais profecias, aberto para receber mais revelações. Então a gente vê os adventistas, eles têm as profecias de Ellen White com a mesma autoridade do que a Bíblia ensina. Então existem igrejas, Joseph Smith tem a mesma autoridade de escrever o livro dos Mormons como os profetas escreveram a Bíblia. E isso não existe, irmãos, isso está errado. O cânon está fechado. Você lembra do que diz o livro de Apocalipse? Que aquele que acrescentar alguma coisa à profecia, ser-lhe acrescentada as maldições, né? Então, são interpretações equivocadas a nosso respeito. Pentecostais não têm cânon aberto. Pentecostais não baseiam a sua crença, a sua esperança em emoções, né? Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade unicamente é a Bíblia, né? Conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, que são aí o patrono do pentecostalismo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ok?
Isso aqui é muito interessante dizer, irmãos. Nós, pentecostais, acreditamos em revelações, acreditamos em profecias, mas nada disso tem autoridade da Bíblia. A Bíblia é única, a Bíblia é exclusiva, é a autoridade suprema em doutrinas, prática de fé e vida cristã, ok? Então toda profecia, toda revelação tem que ser julgada pela Bíblia, né? Não pode ser acrescentada às Escrituras. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Não precisamos de uma nova revelação. Outra coisa, nós não somos deístas. O deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. O deísmo, ele prega o seguinte, olha, o deísmo, ele prega: Deus criou o mundo e o entregou aos homens. Pronto. O deísmo prega que Deus criou o mundo e o entregou aos homens. Deus abandonou o mundo e o homem que se vire para administrar toda a realidade à sua volta. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e se esquece dele. Nós somos, na verdade, teístas. Está aqui a palavra, teísta, né? Teísta, o que quer dizer? Cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11, 6. Né? Então, para o deísta, Deus está distante. Para o teísta, Deus está perto e se importa e se interessa com o ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e seu povo. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais, né? Cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais. Entretanto, essa revelação, profecia, não se reveste de autoridade canônica. A autoridade canônica é a autoridade absoluta, padrão, entra nas Escrituras. Não entra, né? Deus se comunica conosco pela leitura, pelos dons espirituais, por sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia, como está em Atos 2, 17 e 18. É assim a fé do pentecostal. Nós cremos que Deus fala com o ser humano através de muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas tem o poder, a autoridade de revelar Deus, de direcionar nossa fé, como a Bíblia Sagrada tem. Amém? A Bíblia está acima de todas as autoridades espirituais. O pentecostal também tem zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com apologética. Pastor, o que é apologética? Apologética, olha, apologética significa defesa da fé. Apologética significa defesa da fé. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos, as confissões de fé, são documentos produzidos pela igreja com este propósito. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito de defender, de guardar a originalidade da fé. Veja bem, toda igreja precisa ter um credo. O credo é um documento, uma declaração que você diz em que você crê. Cremos no Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eternamente santo, absoluto, perfeito, certo?
Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou ao terceiro. Isso é o credo da igreja. E aí são várias declarações dentro de um documento para resguardar o conteúdo da fé, para resguardar a essência das nossas crenças. E esses documentos existem tanto na Igreja Católica, quanto na Igreja Presbiteriana, quanto na Igreja Assembleia de Deus, quanto toda igreja deve ter o seu credo, né? Devidamente atualizado, devidamente postado, para que todos possam saber qual o conteúdo da nossa fé, né? E olha bem, nós estamos falando aqui do zelo pela doutrina. O ensino ou instrução é uma prática dos pentecostais? É, sim. A palavra doutrina vem do latim, que significa ensino ou instrução. Mas o termo apresenta vários níveis de significado, de acordo com seu contexto. Quanto o texto de Atos 2:42 fala da doutrina dos apóstolos. Isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensinamento dos apóstolos. Neste caso, a palavra doutrina significa ensino e instrução. Estamos nos referindo aos ensinos do Novo Testamento, o ensino bíblico dos apóstolos, que eles escreveram, que eles perpetuaram, que eles aprovaram. É a doutrina dos apóstolos, é a essência da nossa fé. Ok? Conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Trata de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. A fonte do conteúdo doutrinário, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã, com a ajuda do intelecto humano. Isso se faz por meio do ensino da instrução. Porque, olha isso aqui, auxiliada pela experiência cristã, intelecto humano. Por quê? Porque, amados, aqui nós estamos falando de conteúdo da fé. A nossa fé, ela tem como essência a Bíblia, mas não fica restrito só à Bíblia, né? Porque, veja bem, depressão, as doenças de hoje, os problemas de hoje, muitos nem existiam na época bíblica. Então, a Bíblia Sagrada, nós precisamos pegar a Bíblia e aplicá-la à realidade de hoje. E isso vai originar doutrinas acerca do comportamento, do vestir, do agir, do reagir, do pensar do cristão, dos valores cristãos, princípios bíblicos, tudo decorrente, tudo oriundo das Escrituras, com o estudo, a experiência, a pesquisa do professor da Bíblia, né? Isso é o conteúdo da fé. Tudo aquilo que o cristão crê acerca do aborto, do nascimento, da criminalidade, da violência, do perdão, tiramos da Bíblia e aplicamos às mais diversas realidades do viver humano. Olha, quando o apóstolo Paulo diz, traze estas coisas à memória, ele está se referindo à sã doutrina, contrapondo os falatórios profanos. Os credos e as confissões de fé são dois distintos documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito: interpretar as Escrituras para resumir, para sintetizar o ensino da igreja, né? Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas, né? Por isso nós temos credo e temos confissões de fé, e temos teologia, temos várias doutrinas que ensinam pontos das Escrituras. Não é alheia à Escritura Sagrada, tá bom? A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja.
Esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja, né? Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Está em Mateus 16:16, Filipenses 2, 8 a 11. São ensaios, são pequenas tentativas de elaborar credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Isso é muito importante dizer aqui, irmãos. Olha, nós falamos de apologética, a defesa da fé. O cristão pentecostal, ele precisa conhecer doutrinas. Doutrina do arrebatamento, doutrina da justificação, doutrina da santificação. Não basta você pensar que santificação é um tipo de roupa diferente que tem que usar. É muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, né? Santificação não é apenas se separar do mal, é muito mais do que isso. Então, todo crente pentecostal precisa conhecer as Escrituras Sagradas para não basear a sua fé, a sua experiência apenas em emoções e experiências aleatórias. Cuidado quanto aos modismos. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, né? Aí ele diz aqui, refutar os erros que se oponham aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao evangelho, né? O que é modismo? Essa palavra traz a ideia do que está na moda, né? O que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas, né? Modismos teológicos, ventos de doutrinas que têm caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam, né? Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra, né, irmãos? Quem não se lembra de coisas que surgiram do meio da igreja? O dente de ouro, a unção do cabelo, né? A unção do cair, a unção do cair, a unção... Então, existem muitos modismos que vão surgindo no meio da igreja para levar as pessoas a um entendimento errado, né? Ora, apareceu gente, por exemplo, uma das mais recentes é a profecia dada pela possessão de um anjo. Quando o anjo entra numa pessoa e fala pela boca da pessoa, eu sou Gabriel, eu sou Miguel, eu sou um anjo, né? Isso não existe, irmão. A Bíblia nunca falou de possessão angelical, de um anjo entrar no corpo humano. Ele não tem autoridade para isso, né? Nenhum anjo tem autoridade para entrar no corpo de uma pessoa e usar a boca da pessoa para falar, tá? Isso são modismos religiosos e a gente precisa combater esses abusos, exageros. Olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja, né? Reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar avalanche de heresias. E aqui eu quero dizer uma coisa, olha. Nós precisamos ter muito cuidado com obreiros circunstanciais, obreiros que caem de paraquedas, obreiros que surgem da noite para o dia. E aqui há um grande erro de pastores que uma pessoa chega na igreja, tem posses, tem conhecimento, nós já colocamos no púlpito.
já damos autoridade, já geramos uma credibilidade e um reconhecimento dessa pessoa. Depois essa pessoa está trazendo heresias, está trazendo problemas para a igreja. E olha, isso é muito sério, irmãos. Isso está para além do que a gente possa imaginar, sabe? Porque entre os 12 havia Judas. Entre os 7 diáconos havia Nicolau, né? E entre os obreiros dos nossos dias haverá falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas, contra os quais precisamos nos posicionar. Então não dê oportunidade a neófitos, não os deixe ensinar. É muito triste, irmãos. Uma pessoa essa semana me perguntou: pastor, o que o senhor acha dos pastores mirins? E eu prontamente respondi: se é pastor, não pode ser mirim. Se é mirim, não pode ser pastor. Mirim significa pouca experiência, novo em idade, não tem autoridade para ser pastor. Se é pastor, tem experiência, tem autoridade, tem treinamento, não pode ser mirim. É proibido pelas escrituras sagradas colocar neófitos, novos, iniciantes no ministério. Se alguma igreja está fazendo isso, está frontalmente errando as escrituras sagradas. Deixe os nossos adolescentes, os nossos jovens pregarem, crescerem nesse ambiente sagrado, mas é muito perigoso lançá-los, projetá-los como artistas da profecia, artistas do ministério, e eles já saem falando cada baboseira que eu vou te dizer uma coisa, sabe? É de dar dó, né? Então veja aqui, ó. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro grego quanto em português vem de obra, trabalho, e tem um significado muito amplo no Novo Testamento, né? No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo, no sentido metafórico, simbólico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. De maneira geral, apóstolos, demais oficiais da igreja são obreiros. Obreiro que não tem de que se envergonhar, né? O termo obreiro é genérico. Todos os obreiros, diáconos, presbíteros, pastor, precisam ter uma boa reputação e não ter de que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego manejar é ortotomeo, literalmente cortar reto. Você já tentou cortar um pano, né? Você já tentou cortar um papel, uma linha reta? É preciso muita habilidade para não fazer aquelas curvas. Manejar a palavra é cortar reto, é ter um corte fino, direcionado, né? Então, olha só, é a ideia de manter o curso correto, a ideia de manter o foco, manter a direção. É uma palavra rara, aparece uma vez no Novo Testamento e 2 vezes na Septuaginta, né? Que foi o Novo Testamento traduzido para o grego. O emprego do apóstolo Paulo, quando você vê a palavra Paulino, é de Paulo, né? Dessa palavra é metafórico, muitas interpretações já foram apresentadas. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida para a aplicação espiritual da igreja. Pastor, o que é exegese? Exegese a palavra diz exegese, é extrair das escrituras o verdadeiro significado. A exegese, irmãos, a exegese é quando você tenta entender o pensamento do escritor. Quando Paulo disse o obreiro manejar
bem a palavra de Deus. O que é que ele tinha em mente? O que é que ele estava pensando nessa hora? Manejar bem a palavra de Deus, né? É ter resposta para tudo? É ser uma pessoa... Não, o que o apóstolo tinha em mente, segundo o que está escrito, né? E a exegese, essa palavra aqui, ó, exegese, ela é a interpretação da Bíblia usando os idiomas, usando o contexto cultural. Deixa eu colocar aqui para você nunca esquecer. Exegese é interpretação da Bíblia. Deixa eu colocar aqui embaixo. Utilizando idiomas, né? A história, vamos botar aqui o contexto histórico e cultural. Pronto. O contexto histórico e cultural. Prontinho, aí está. Deixa eu diminuir aqui essa... daqui, pronto. Né? A exegese é a interpretação da Bíblia utilizando idiomas, né? E utilizando o contexto histórico e cultural da época, né? Histórico e cultural da época. Porque a exegese, ela vai lá no tempo, como se vestiam, como pensavam, o que é manejar bem, o que é isso, para poder entender o pensamento do autor. Isso é exegese. É o estudo original, o pensamento do autor, as palavras do autor, para se entender perfeitamente o que a Bíblia diz, né? Então, isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar irmãos, mandar indiretas. Púlpito não é lugar de desabafo. Tá aqui, né? Púlpito não é lugar de desabafo. Terminando, nós temos compromisso com a palavra. Glória a Deus, né? E cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida, tá? Então, da próxima vez que você pegar a Bíblia para ler, para estudar, se lembre, o crente pentecostal, ele tem um compromisso muito sério e profundo com as Escrituras. Ele sabe valorizar e honrar a palavra de Deus. Até a nossa próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.